Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Uma Só Voz, um programa do Diário de Aveiro na Rádio AS. É nosso convidado esta semana Eduardo Feio, presidente do Partido Socialista de Aveiro. Antes de mais, muito boa tarde, agradecendo o facto de ter assistido ao nosso convite e de estar presente para esta conversa. O seu primeiro mandato à frente do PS de Aveiro encontra-se praticamente na fase final, não é? Que balanço que faz a esta experiência, a esta liderança? Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos, aos nossos ouvintes também, e agradecer o convite do Diário de Aveiro para esta entrevista. E é verdade, estamos a fazer praticamente 2 anos, tomámos posse em maio de 2010, esta Conselhia do Partido Socialista, e o mandato terminará agora. Provavelmente vamos ter eleições agora por volta de maio, junho, ainda não há uma data confirmada, mas deverá correr brevemente. E o balanço que faz? O balanço que fazemos no Secretariado da Assembleia de Conselhia é um balanço positivo. Temos vindo a trabalhar nos últimos 2 anos no sentido de, por um lado, cumprir o nosso papel como maior partido da oposição em Aveiro, por outro lado, apresentar um conjunto de alternativas e de questões à maioria e, de certa forma, contribuir através de uma crítica construtiva para a melhoria das condições de vida em Aveiro. Temos tido uma atitude permanente, quer debater assuntos que estão na agenda política, quer por novos assuntos na agenda, novos assuntos e novos debates na agenda política, e a fazer uma articulação do trabalho político do PS, que é ao nível da Assembleia Municipal, que é ao nível da Câmara. Nesse quadro, foi o que fazemos. Neste momento é um balanço extremamente positivo, até por alguns resultados que conseguimos atingir na nossa ação política, nomeadamente denunciando algumas situações, tentando inverter alguns projetos que consideramos mais para a cidade, como era o caso do Largo do Alboi, e tendo vindo a fazer uma denúncia permanente quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara Municipal, de situações com as quais não concordamos e com as quais pensamos que a cidade, a verem-se concretizados, seria prejudicada. Com eleições internas à porta, vai ser novamente candidato? Uma questão que eu já tinha a oportunidade de responder ao Diário de Aveiro há algum tempo atrás. Neste momento é o tempo ainda de fazer trabalho, de criticar esta maioria, e ultimamente temos vindo que há cada vez mais motivos para criticar e para começar a criar alternativas. Portanto, este é o tempo da ação política externa, o tempo de o debate interno no partido para uma nova solução numa futura conselhia daqui a 2 ou 3 meses. No meu entender, deverá ser iniciado quando as eleições forem marcadas. Mas quando as eleições forem marcadas, obviamente haverá uma posição do atual secretariado no sentido do futuro. Estamos convencidos que devemos continuar com o projeto, e este projeto se deve manter no sentido de conseguir cumprir aquilo que é o nosso objetivo principal e atender até à realidade dos dias de hoje, o que, no nosso entender, a Câmara é muito mal gerida, não consegue dar respostas aos problemas que enfrenta, por outro lado cria mais problemas, e portanto o PS é a alternativa para o futuro de Aveiro. Portanto é nisso que vamos trabalhar, todos, independentemente destas eleições, onde conselheiros que vão aparecer daqui a algum tempo, não sabemos ainda quando. Mas o dar continuidade ao projeto implica haver uma continuidade também da sua parte, é isso, não é? Hoje o seu sentido será para continuar para ser novamente candidato? O meu sentido é essencialmente para criar uma alternativa à maioria PPD, PSD, PP que nos governa e que, na nossa perspectiva, nos tem governado mal. É isso. Quando será a altura de haver eleições, obviamente haverá uma lista, estou convicto do projeto que neste momento temos vindo a desenvolver, no sentido de o manter e de apresentar uma alternativa à Câmara Municipal de Aveiro, e este governo de direita da Câmara Municipal de Aveiro. Portanto, candidatos, digamos que ainda é prematuro, sendo certo que é natural que haja uma lista de continuidade. A próxima direção conselhia do PS vai preparar as próximas eleições autárquicas. O PS vê essas eleições em 2013 como uma boa oportunidade para voltar ao poder na Câmara de Aveiro? O PS vê essencialmente essas eleições como uma boa oportunidade para retificar um péssimo caminho que esta maioria está a dar à Aveiro. E, portanto, é fundamental que haja uma alteração de políticas e de governo na Câmara Municipal de Aveiro. Entendemos que o PS deve ser o protagonista desta mudança e, portanto, entendemos que devemos voltar à Câmara de Aveiro, apresentando, obviamente, no próximo ano e meio, um projeto com os quais os aveirenses concordam e, de certa forma, permita pôr novamente o município de Aveiro no caminho de desenvolvimento que tem estado a rodar nos últimos 7 anos. Portanto, capacidade de afirmação regional, enterrando-se em projetos errados, aumentando a sua dívida e, portanto, fazendo tudo aquilo ao contrário daquilo que foram as promessas em 2005 de Hélio Maia.
que era resolver problemas financeiros, não resolveu, agravou-os. Que era termos uma cidade melhor, não temos uma cidade melhor, temos uma cidade pior. Que era resolver os buracos nas ruas, não temos menos buracos, temos mais buracos. E, portanto, sucessivamente, este balanço que nós fazemos é um balanço extremamente negativo. Ao que parece, não somos nós os únicos a fazer, ainda esta semana várias pessoas insuspeitas fazem esse mesmo balanço, dentro da própria maioria. E, portanto, é natural que os próprios abrenses comecem a sentir que neste momento estamos perante, essencialmente, um conjunto de desculpas para não concretizar o presente nem a apontar caminhos para o futuro. Isso significa que será mais fácil ao PS agora ganhar as eleições? Não, foi há 10 anos? Não se trata de uma questão de ser fácil ou ser difícil. Trata-se essencialmente para os partidos hoje em dia de apresentarem propostas concretas e projetos concretos que os cidadãos entendam que podem ser viáveis para construirmos todos um futuro melhor. E é nisso que o PS vai, obviamente, empenhar no próximo ano e meio. Estou plenamente convicto desta situação. Portanto, e é isso que os abrenses esperam dos partidos políticos. O PS vai fazer essa aposta. A realidade que temos neste momento presente, que todos nós estamos cada vez a sentir mais, é uma situação má. A Câmara de Aveiro tem sido mal gerida, está numa situação, enfim, de falência de projeto, falência de rua e, ao que parece, falência financeira, como podemos ver também nas últimas notícias da comunicação social, em que a Câmara de Aveiro, ao que parece, terá mesmo que vir a pedir uma ajuda financeira de forma a tentar sair da situação que se encontra, tendo o plano de saneamento financeiro que esta mesma Câmara apresentou em 2008 falhado, como se está a ver, já neste momento falhou. Portanto, a aposta desta maioria para resolver os problemas do município de Aveiro falhou, criaram mais problemas e agora estamos numa situação em que, obviamente, é cada vez mais complicado sair, e, portanto, e ainda bem que estamos a estar no fim de um período e no fim de um ciclo para que os abrenses possam novamente tornar a pronunciar qual é que é a solução que querem para o seu município, quais é que são as equipas que querem à frente do seu município, quais é que são os projetos que querem à frente dia a dia. E quando se fala precisamente na questão financeira, não é? Nas dificuldades financeiras que a Câmara enfrenta, esta maioria ainda aponta sempre o dedo à gestão socialista de Alberto Souto. Como é que vocês vão reagindo a essa defesa, digamos assim, da equipa de Almeida? Essa tem sido, obviamente, a estratégia dessa maioria, que é a estratégia daqueles que não conseguem fazer, daqueles que não conseguem projetar, daqueles que não conseguem resolver os problemas e daqueles que não apresentam um futuro à cidade. E, portanto, estamos a viver um permanente movimento de voltar a 7 anos atrás, sendo certo que há 7 anos atrás, quando o presidente Hélio Maia se candidatou-se e a campanha, toda ela andou à volta dessa situação para resolver o problema da dívida Aveiro, dizendo números, cada um diferente do outro, cada um superior àquilo que a realidade demonstrou depois, nomeadamente a própria realidade que o relatório da Inspeção Geral de Finanças, que eu tenho aqui, nos disse. E, portanto, ele viria, e a equipa do PSD e do PP viriam resolver esse problema. 7 anos envolvidos, estamos pior do que estávamos. Não só não resolveram o problema, como o agravaram, todos os indicadores que temos em cima da mesa, como os abrenses não veem obras, veem a sua qualidade de vida a degradar-se, veem a qualificação do espaço público pior, veem um conjunto de projetos a não andarem para a frente. Portanto, virem-nos bem, que obras é que foram realizadas nos últimos anos, tirando algumas obras que acabaram que estavam atrás e acabaram tarde e a mais horas, passo do pionagem. É isso que temos assistido. E, portanto, este recurso permanente a falar de há 7 anos atrás é uma desculpa de mau pagador. E, realmente, estamos cada vez mais perante um mau pagador. E é isso que temos assistido e que os abrenses têm seguido. O que os abrenses querem agora é saber o que é que se pode fazer, como é que se deve fazer, como é que se consegue pôr outra vez a Aveiro no caminho de desenvolvimento, como é que se apresenta o rumo para a Aveiro, e é isso que o PS está a tentar fazer nos últimos anos e que, obviamente, apresentará um projeto à cidade e ao Conselho, no sentido de tornar a pôr a Aveiro no caminho de desenvolvimento, coisa que esteve a rodar nos últimos anos. A Aveiro tem perdido capacidade de afirmação territorial a nível nacional de forma gritante. A Aveiro, neste momento, não é o protagonista do país, não é um protagonista sequer da região, e isso, obviamente, tem uma tradução muito negativa daquilo que depois também é a nossa própria qualidade de vida. Em relação à situação financeira, o que a maioria alega é que há uma série de dívidas que estavam escondidas, que foram obrigados a contabilizar. Como é que reage a essas acusações? Serve tudo na mesma linha, mas já viu, continuamos a discutir esta situação, em vez de estarmos a discutir o que é que esta Câmara está a fazer e que projetos é que ele tinha para o Conselho, porque não está. Obviamente essa é a estratégia de princípio ao fim, em 7 anos,
Todos o exemplo era que se eu estivesse agora aqui a falar e a dizer que os problemas da República, ao nível nacional, eram todos do Durão Barroso. Todos os problemas que nós temos neste momento na República Portuguesa tinham a ver com a governação do Durão Barroso em 2003 e 2004. Decisão de Maria pesadíssima. Alguém discute isso a nível nacional hoje. Mas em Aveiro havia ou não dívidas na gaveta? As dívidas, esta maioria pediu uma auditoria. Esta maioria teve acesso a uma auditoria na Inspeção Geral de Finanças. Tem 2 documentos que dizem qual é que era a situação financeira do município em 2005. Todas as situações estão perfeitamente identificadas. Se havia um valor de partida, esse valor de partida era inferior ao valor que o Presidente Hélio Maia, em campanha eleitoral, dizia que a Câmara devia. Portanto, devia ser mais fácil resolver o problema. Portanto, não há dívidas escondidas. Um exemplo recorrente que se fala é o protocolo da REFER, que a Câmara de Aveiro deveria 10, 11, 12 milhões à REFER por obras que foram executadas nos anos entre 2002 e 2004. 2 anos. O protocolo foi aprovado em 2001 pela Assembleia Municipal por unanimidade, por todos os partidos. Toda a gente sabia o que é que se tinha que fazer. De um lado a Câmara se daria um conjunto de terrenos, do outro lado a REFER iria implementar um conjunto de obras. Essas obras foram realizadas e em 2004 e 2005 foram algumas terminadas e o Partido Socialista, que não fugiu ali a Aveiro, concorreu às eleições e os aveirenses entenderam apoiar outro projeto para o Conselho, que era um projeto da maioria do PSD e PP. Claro, poderia ser assim, tudo bem. Nós tínhamos um projeto para tentar resolver os problemas que existiam e para tentar aprofundar em um conjunto de processos que estávamos a desenvolver em 2005 e perdemos, na prática, as eleições. E a maioria tinha um projeto e teve uma campanha eleitoral com um conjunto de dados e teve logo, passado meio ano, um conjunto de inspeções que podiam ter uma situação e uma visão clara do município. A questão da auditoria do protocolo de REFER, melhor dizendo, era conhecida de todos, foi falada da Assembleia Municipal, havia cerca de 11 milhões de euros que tinham que ser dados em terrenos para pagar 11 milhões de obras que foram construídas, como a nova estação, as arranjos envolventes, a desnivelada da 109, uma desnivelada também na Vila de Esgueira. Todas essas obras estavam em curso, algumas terminaram, e o que é que aconteceu? A Câmara não deu os terrenos, obviamente não saldou ainda ao que parece a dívida. Presumo que ainda estão nesses terrenos para pagar essa dívida, mas teve. E depois diz que não inscreveu a dívida. Portanto, quando tomou posse, sabia que isto era assim. A própria Auren, que foi a auditoria que eles fizeram, identificou isso. Porque é que esteve 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 para inscrever esse valor? Porque não se dava a que valor? Tinha, obviamente, que inscrever então no orçamento e nas contas um valor previsional para essa despesa de 11, 12 milhões, independentemente de não ter chegado a acordo com a REFER de algum valor a mais ou algum valor a menos. Agora, viralizar isto é tentar camuflar a realidade, como alguém hoje diz no jornal, no vosso jornal, tentar camuflar a realidade para tentar disfarçar a evidente incapacidade de gerir este problema que tem tido e tem demonstrado nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo que não consegue resolver estes problemas, vai aumentando a despesa, nomeadamente através do recrutamento de recursos humanos, uma medida perfeitamente incompreensível do que devia acontecer. Portanto, este é só um exemplo do que eu estava a dizer há bocado. É uma desculpa recorrente, mas já não passa de uma desculpa não para. Quem é que pode ser o candidato do Partido Socialista às próximas eleições autárquicas? O PS de Aveiro é um partido que neste momento tem um conjunto de potenciais candidatos muito vasto. E, obviamente que não só candidatos, como pessoas para constituírem equipas aos mais diversos níveis, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. Também temos que perceber como é que vai ser o novo figurino em termos da lei eleitoral para as autarquias locais. Portanto, há aqui mais umas variáveis que ainda estão em cima da mesa, que a concretizar-se mudarão a forma local de escolher equipas, provavelmente. Ao nível das Assembleias de Freguesia, ao nível das juntas de freguesia, temos também um conjunto de pessoas empenhadas, neste momento a fazer um trabalho de oposição e que estarão, por certo, empenhados também no novo projeto autárquico. Agora, como ainda há bocado discutimos, nós neste momento ainda estamos numa fase de ver quando é que vamos ter eleições para a Comissão Política de Conselhia. Será essa Comissão Política de Conselhia, obviamente, que vai escolher novas equipas para o próximo mandato para o autárquico e para a candidatura em 2013. Portanto, é certamente prematuro falar de nomes nesta fase. Esta fase, como vos disse inicialmente, o fundamental ainda é fazer o trabalho político do dia a dia na oposição, com o maior partido da oposição
é esta Câmara que nos está a governar, que nós estamos a ver. Mas do outro lado, nomeadamente da parte do PSD, já se vão falando em candidatos, e não só em dois candidatos. Hélio Maia e Ribal Esteves são dois possíveis adversários do PS em 2013. Contra qual dos dois é que acha que o PS tem mais hipóteses de ganhar? Eu já disse há cerca de um ano atrás, obviamente que os problemas dos candidatos no PSD ou no PP ou em qualquer outro partido aveirense são questões que têm a ver com esses partidos. O PS não concorre contra candidatos. O PS concorre com um projeto para os aveirenses. Portanto, nós concorremos por Aveiro, nunca concorremos contra ninguém. Neste momento, a única coisa que podemos identificar é que há um conjunto de más políticas e há um mau governo da cidade. Há um mau governo do concelho. E, portanto, obviamente, nós não queremos concorrer para melhorar a situação. Mas concorremos por Aveiro e queremos concorrer com os aveirenses, queremos envolvê-los. Portanto, não vamos ter quem é o candidato do partido A ou o partido B. Admite fazer ligações com outros partidos? Neste momento, quando que admito é continuar a fazer este trabalho intenso de oposição construtiva, com alternativas, permanente, a uma maioria que entende que neste momento nos governa mal e que penso que a maior parte dos aveirenses começa a perceber que não é uma solução. Em relação a cenários que neste momento têm a ver com o processo eleitoral que ainda vai começar e do ponto de vista interno do Partido Socialista ainda vai ter que passar por uma fase interna de clarificação de qual é que vai ser a equipa, qual é que vai ser a liderança que vai haver no Partido Socialista, obviamente não vou fazer qualquer tipo de consideração. Sendo certo que a democracia local pressupõe que haja uma percepção dos projetos que estarão em cima da mesa, como é que as equipas se vão apresentar e depois, obviamente, fazer um balanço daquilo que é o resultado eleitoral e tentar perceber e interpretar aquilo que será a vontade dos aveirenses em 2013, nos fins de 2013. É a favor de um autarca que atinja o limite de mandatos no município possa depois concorrer a um outro concelho? É a favor? Eu sou a favor desta lei de limitação de mandatos que diz que um autarca não deve cumprir mais de 3 mandatos enquanto Presidente de Câmara ou enquanto Presidente de Junta. Essencialmente por um motivo, não tanto por aquele motivo que habitualmente é colocado, que há uma habituação ao poder, que pode haver situações de referendo de corrupção. Não, a minha maior motivação tem a ver com a necessidade de envolver cada vez mais cidadãos no debate e na discussão política e na coisa pública e na defesa das comunidades. Portanto, a obrigatoriedade de haver uma rotatividade, haver mais envolvimento, obriga a que haja mais pessoas envolvidas na política e a esta escala todos nós somos políticos, portanto é bom que se envolvam. Daí acreditar na limitação de mandatos. A questão de as pessoas poderem ir de um concelho para o outro concelho, realmente foi uma questão que não aprofundei. Não aprofundei também do ponto de vista do que é que esta lei permite, que em caso de diversas interpretações, é uma maioritária até no meu partido, no sentido que a limitação se prende única e exclusivamente com o concelho onde a pessoa neste momento é autarca. Portanto, não, acho que essa será a minha orientação, essa será a realidade. É uma discussão que realmente não aprofundei tanto aí ao nível dos limites geográficos. A minha preocupação é mais ao nível da limitação mesmo dos mandatos, de forma a que se permite cada vez mais haver mais pessoas envolvidas na política, que participem ao nível das Assembleias de Freguesia, que participem ao nível das câmaras municipais e mesmo também ao nível da Assembleia da República. Eu defendo que provavelmente deveria haver uma limitação de mandatos, à imagem do que acontece com os autarcas. Essa limitação também deveria existir para os próprios deputados. E esse envolvimento devia obrigar a ter um PS Aveiro tem alguns históricos, digamos assim, não é? Na Assembleia da República. Sim. E admito que a minha posição não é maioritária no partido, mas não posso deixar de colocar aqui. A limitação de mandatos, se existir, como se costuma dizer, deveria ser para todos. E no sentido que se envolvesse mais o cidadão na política e que os políticos pudessem passar de um lado para o outro, ser autarca agora e depois ser deputado, mas não, ao fim e ao cabo, estarem numa posição de estarem 20, 30, 40 anos na mesma posição política, enquanto deputados ou enquanto presidentes de Câmara, porque realmente a mim, que já fui autarca e fui até há alguns anos, acabo por ter que admirar a capacidade das pessoas em manterem-se no mesmo lugar durante mais de 14 ou 15 ou 16 anos de forma consecutiva, não é? Um outro debate em curso tem a ver com a agregação de freguesias, de municípios. Qual é a sua opinião sobre isso? Acha que deve haver, de facto, agregação de freguesias e mesmo de municípios? Eu acho que estamos a fazer esta reforma
ao contrário. Penso que haverá, em sentido lato, uma opinião generalizada na comunidade e no país, que se calhar ter o mapa administrativo do país de 1835 pode não ser a melhor solução, que deverá ser discutido, mas, sou sincero, começar pelas freguesias a fazer essa discussão, deixando lá, por um lado, aquilo que é a questão que está sempre em cima da mesa e que nunca é resolvida, e que é até, e tem inscrição constitucional. Há regionalização, ou haverá ou não haverá. Portanto, esse nível tem que ser discutido, tem que ser aprofundado, obviamente que é politicamente complexo, daí se há ter sido o que está para rodar, mas esta questão devia ser resolvida. A desconcentração e a centralização administrativa da administração central também devia ser um debate a ser colocado a este nível. Depois desse patamar definido, ou seja, daquilo que vem de cima, o que é que vai passar para baixo e como é que vai passar para baixo e com que pacote financeiro, devia-se pensar também nas questões municipais e analisar as questões municipais. Depois as questões de freguesia. Noutra fase, mas perfeitamente numa arquitetura perfeitamente integrada deste modelo, que é que podia ser discutida. Até estamos a falar daquilo do ponto de vista que é o objetivo do memorando de entendimento, que é reduzir a despesa num curto espaço de tempo para conseguir tentar combater o déficit. Esta questão das freguesias, estamos a falar de uma questão residual. Como todos sabem, 0,01% da despesa do Estado está nas freguesias. Portanto, não é isso que vai resolver, obviamente, o problema financeiro, acrescendo que nós, com o documento verde que o governo do PSD-PP entregaram para a discussão pública, é um documento que, curiosamente, não tem um número. Ou seja, não parte de um princípio, dizer assim, o esquema de organização territorial que temos, de objetivo que temos neste momento é este e custa isto. E nós, com esta proposta que temos aqui em cima da mesa, vamos para este esquema vai custar aquilo com estas vantagens. Não diz isso. É perfeitamente estudo empírico, mas os governos não podem apresentar para discussão uma questão tão profunda como esta, estudos empíricos, e eu concretizar em termos de valores. A proposta de lei depois que vem a seguir, que tem a ver basicamente com a organização das freguesias, também é uma proposta de regras 4, ou seja, 35% no Algarve ou 35% no Conselho no Minho ou onde quer que seja. E portanto também não será a melhor forma de fazer política. E a minha convicção é que o processo de organização administrativa ao nível de freguesia só podem acontecer da forma como aconteceu em Lisboa, como aconteceu em Guarda, com um processo demorados, que demoram mais de 2 ou 3 ou 4 anos, com o grande envolvimento das populações, com o envolvimento dos autarcas, de forma a que sejam melhores soluções, porque as pessoas acabam por compreender, se a situação for evidentemente má, conseguem alterá-la. Agora, não tem a ver com os prazos, nem se consegue fazer com os prazos da Troika. Os prazos da Troika tinham a ver em o país readquirir uma situação financeira que permita voltar aos mercados e ser novamente financiável. Isso era para ser feito em 2 anos. Este tipo de reformas ao nível das freguesias não se faz em 2 anos. É mais fácil fazer uma reforma de cima para baixo e perceber onde é que se pode cortar, onde é que se pode otimizar recursos, passando para o outro nível da administração e resolvendo esses problemas. Passando novamente para a atualidade local e falando concretamente do caso da nova ponte sobre o Canal Central, ainda acredita que esta estrutura não vai ser construída? Eu estou convicto que esta estrutura não vai ser construída e que vai entrar o bom senso. Mas a Câmara não tem dado sinais disso. Está disposta a A Câmara muitas vezes não dá sinais disso, mas depois no fim tem que fazer isso. Às vezes o caso do Alboy, durante anos não deu sinais disso. Depois acabou, e eventualmente até por um contexto interno eleitoral dentro da Câmara, em que houve alguns vereadores que deixaram de votar alinhados com o Presidente da Câmara, acaba por se conseguir ultrapassar essa questão, não tendo a solução que o PS preconizava, mas pelo menos tendo conseguido contrariar em parte uma parte muito má da solução do arranjo urbanístico que existia para aquele ano. Portanto, estamos convencidos ainda que relativamente à ponte, além de todas as iniciativas que os vários avenienses, movimentos cidadãos têm de desenvolver, o próprio PS apresentou um conjunto de propostas, recorrentemente em Câmara, desde maio de 2010, que anda a votar contra todas as posições, infelizmente sempre a perder, porque quem está em minoria, mas ainda acredito que esta obra não se vai concretizar. É uma má obra para Aveiro, por todos os motivos. Por um motivo que tem a ver com o espaço que vai ocupar, da forma como vai ocupar e o património coletivo que vai comprometer, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de solução
urbana na cidade, em termos de fluxo que vai criar. Quando havia o plano de urbanização da Polo, que estava aprovado e tinha uma outra solução que poderia ser implementada daqui a 2, 3 ou 4 anos, até quando a situação financeira, a situação de desenvolvimento da cidade o permitisse, e que está a consensualizado, o plano ainda está em vigor. Esse plano que esta Câmara entendeu alterar há mais de um ano, que deveria já ter sido determinada a sua revisão em setembro, não o foi, nem temos notícias dele, ao que parece agora espera pelo estudo da avenida, e ao que parece também dá indicações diferentes para a utilização de uma ponte no canal, nestes canais à volta do Recio, entre o canal central e o canal Aprendiz, que não é esta que agora se aposta, acrescentando que esta obra é uma obra que nós temos que questionar na Câmara. A obra teoricamente está a dar. Se qualquer um de nós for lá, não vê nada. Mas a Câmara diz que sim, que as fundações estão a ser construídas, portanto, a explicação que é dada é que a obra está avançada. Esta Câmara, mais uma vez, evidencia que é má a planear, é má a programar a obra e é má a executar. Se a Câmara da Aveiro, no dia 13 de janeiro, reiniciou os trabalhos de uma obra, se diz, na nossa perspectiva, mal, que não precisa de uma licença da RH para avançar para a obra, e se a obra já não está a cumprir o cronograma dos trabalhos, é porque a Câmara é má a programar, é má a gerir. A obra, teoricamente, se cumprisse o cronograma de trabalhos, que nós tivemos acesso, depois de uma solicitação que fizemos, já estava noutra fase que não está neste momento. Portanto, a Câmara está a falhar. Se a obra está a andar mal. Além disso, estamos com muita curiosidade de saber quais são os custos concretos desta obra. A obra foi dedicada por um valor, nós tememos, por todas as informações que vamos ter, que esse valor seja largamente ultrapassado. Mas porquê é que diz isso? E todas as informações, tudo o que tem vindo a ser dito, vai no sentido que a obra provavelmente irá custar mais do que estava a dedicar. Se isso vier a concretizar, nós vamos na próxima reunião que ela pedir mais esclarecimento sobre isso, o que é que aconteceu com os erros e omissões, o que é que acontece com este tempo de obra, esta dilação na implementação da obra, que custo é que tem para o município, e temos que perceber, obviamente, como é que essa situação vai fazer, porque então e os custos que, teoricamente, posição com a qual nós não concordamos de forma alguma, e penso que nenhum português neste momento concorda que se podem fazer obras só porque elas são pagas pelos alemães, na prática dizer, não, esta obra vamos fazê-la porque só 85%, como nós vimos no comunicado oficial da Câmara, assinado pelo Vice-Presidente, porque 85% de financiamento é estrangeiro. É feito no quadro da União Europeia e são recursos que são, ao fim e ao cabo, que a União coloca em Portugal no sentido de nos apoiar a melhorar as nossas condições. Quando o argumento é esse, nós não concordamos, quer seja caravana da Alemanha, quer caravana de cabeceiras de baixo, quer caravana de Lisboa, quer caravana da Freguesia de Aradas, tem que ser o melhor resolvido possível e tem que ser para obras que as pessoas se identifiquem com elas e que tragam mais valias para a nossa comunidade. Já houve quem sugerisse que se a ponte vier efetivamente a ser construída, deveria ser demolida no próximo mandato, por quem vier a seguir. O PS encara essa possibilidade? O PS, neste momento, encara essencialmente a possibilidade que a obra não se implemente. Temos vindo a defender isso desde sempre e até ao fim vamos tentar. Se a obra se concretizar, é uma realidade com que, obviamente, vamos lidar. Vai ter uma campanha eleitoral, haverá várias propostas, essa provavelmente poderá ser uma das propostas. Não sei se do PS não vir a ponte, não digo, mas a ponte pode ser que aquela ponte fosse útil em algum sítio que não aqui, naquele local. Portanto, deslocalizar a ponte... poderia fazer parte. Mas como eu vos digo, estamos a falar de fazer futurologia, não é isso que se trata ainda nesta fase se trata de tentar evitar que aquela ponte seja construída ali e agora. E que se evite, ao fim e ao cabo, uma situação até financeiramente gravosa para o município. Há mais do que acontece, por exemplo, com a pista de remo. Está otimista em relação ao projeto para a requalificação da Avenida Lourenço Peixinho? Temos vindo a dizer, e o PS tem, naquelas iniciativas que falámos no princípio, temos vindo a promover para debater problemas e, ao fim e ao cabo, a colocar um conjunto de situações que consideramos importantes para a agenda do futuro de Aveiro, temos vindo a procurar alguns debates sobre o centro. Não só a questão da vida, mas como a questão do centro de Aveiro é um tema importante e fundamental para o Partido Socialista. O centro tem a ver com o seu espaço físico, com as suas situações sobre os problemas da qualificação do espaço público, mas também das suas funções, e que a Aveiro adquirir também, através da melhoria das suas funções, todo o apoio que tem sido dado ao comércio do centro da cidade, à questão também dos próprios serviços que cá estão localizados, às questões depois que têm com a mobilidade e com os transportes, para além da qualificação do espaço físico, como eu disse,
mesmo também a questão da habitação no centro de Aveiro, permite que Aveiro tenha um centro que se assuma como centro de uma região. Como centro de uma região de 300 a 400 mil pessoas que vivem à volta da ria, e não que aconteça o que tem acontecido nos últimos anos, que é essa desvalorização permanente do centro, a promessa insistente em estudos. Este estudo da tem vindo a ser prometido quase desde que esta maioria do PP está na Câmara, sem se ver à luz do dia. Vamos ver agora se vir uma proposta. Presumo é que esta proposta provavelmente não poderá ficar aquém daquilo que devia ser a ambição do verdadeiro executivo camarário de Aveiro. Quero ter um centro para uma região, ter um centro não só para Aveiro, não ter só uma avenida, mas ter um verdadeiro centro. Isso obviamente também tem a ver com a liderança. Quando nós temos uma Câmara que não é liderada de forma a que se afirme no contexto regional, depois o espaço físico também se reflete disso, e nós estamos convictos que é isso que está a acontecer neste momento. Mas no concreto, o que é o verdadeiro centro da cidade? Como eu disse, o verdadeiro centro de uma cidade é um centro que vive, onde as pessoas gostam de viver, e mais do que isso, onde as pessoas venham. E as pessoas que não vivem sequer na cidade de Aveiro ou que não vivem no concelho de Aveiro. Isso é que é um centro que polariza uma região. Portanto, nós temos aqui um conjunto de equipamentos, como centros comerciais, empresas, algumas empresas comerciais, algumas questões que têm a ver com a animação, algumas questões que têm a ver com alguns serviços, que deveriam e poderiam, se fossem devidamente articulados, se houvesse uma política integrada de afirmação do centro de Aveiro, captar mais pessoas a vir a Aveiro. Neste momento, o que Aveiro tem de necessidade, e quando estivemos na Câmara, também falar do passado, daquilo que se fez, e fez-se muito, e penso que todos os aveirenses percebem. Temos um espaço político que começou a ser qualificado, temos a questão do desenvolvimento da ria foram tratadas, temos um conjunto de edifícios do Teatro Aveirense, até a própria capitania, passando por um conjunto de equipamentos que foram construídos à volta do centro da cidade, como a parte de feiras, que deviam polarizar mais a região. Portanto, essa estratégia é que era uma estratégia fundamental, porque ter um centro forte no contexto regional também é uma garantia depois que outras situações, ao nível da educação, ou ao nível também da indústria, das zonas industriais, também fossem reforçadas. Zonas industriais estão no discurso desta maioria deste centro. Nada se concretizou. Se olharem para os orçamentos e para os planos de atividades destas câmaras municipais, havia um conjunto de fundos, nomeadamente até fundos comunitários, que diziam que iam conseguir afetar as zonas industriais para a sua qualificação, valorização e afirmação até no contexto mais amplo, e isso não aconteceu. Portanto, a aposta da Aveiro tem que ser, e agora temos que falar de tudo, tem que ser em apostar em projetos que tenham efeitos multiplicadores. Consigam trazer mais valias à cidade, consigam trazer mais valias à sua comunidade, ao seu concelho, que nos qualifiquem e que permitam ter, ao fim e ao cabo, um executivo mais forte para que a nossa economia local melhore. Portanto, essa perspectiva tem que ser vista no centro. Não é fazer um centro para arranjar aqui uns canteiros ou tirar aqui uns lugares de estacionamento. Não, a perspectiva tem que ser outra, tem que ser mais integrada, tem que ser mais de futuro, e portanto também a ver com as questões funcionais da cidade e não se fique pelas questões da forma da cidade. E é isso, por isso é que eu estou com alguma expectativa para acompanhar o que é que vai surgir nesse estudo. Obviamente que às vezes, quando a forma se consegue alterar, há funções que vêm atrás da forma e há formas que vêm atrás das funções. Nestas questões do planeamento urbano e do desenho urbano, há esta interação. Mas, não tendo visto o discurso político, o técnico que vamos ver agora, não tendo visto o discurso político, nem do Presidente nem dos vereadores, nesse sentido, mais a afirmação, tendo visto muitas omissões de afirmação de Aveiro no contexto regional e nacional por parte desta Câmara. E acha que vai ser possível haver obras na Avenida antes do final do mandato? Eu acho que só vale a pena fazer obras na Avenida se soubermos exatamente o que é que queremos. Neste momento a Câmara não disse ainda, nem propôs o que é que queria aos aveirenses. Já vi, foi uma perfeita contradição nos termos, enquanto na ponte é aquela e é aquela, e não soube ninguém, na Avenida já se disse vamos ouvir. Portanto, estamos a falar da mesma maioria, do mesmo Presidente, e esta forma de abordar as questões. Também ainda não começamos a ver se vamos mesmo ouvir na Avenida antes de que vamos fazer. Mas essa é a promessa. É uma promessa que podia já cumprir no caso da ponte, e melhor dizendo, das pontes. Porque nós preocupamos e votamos contra, não só contra a ponte do Norte Central, também contra a ponte que está à espera, ao que parece, do visto do Tribunal de Contas, portanto, provavelmente nem estará consignada, se calhar, e a ponte do Parque. Também estamos a falar de um investimento enorme no momento em que o ideal era reprogramar alguns destes investimentos para apostar noutras iniciativas de valorização da cidade, que nós falámos agora, que
tivessem a ver também com as funções, tivessem a ver com o nosso tecido produtivo, tivessem a ver com a nossa capacidade de criar riqueza, para se poder viver melhor, para se poder afirmar mais Aveiro no contexto principal nacional. Mas na prática, esse dinheiro deveria ser canalizado para que obras então? Por exemplo, parte da sustentabilidade. Ali um pequeno pormenor, curiosamente é o único projeto que fala de sustentabilidade, mas parece marca, não parece qualidade. Por exemplo, numa cidade que tem a tradição da bicicleta que tem a tradição da bicicleta que tem, e não tem 1 metro linear de pista para municípios. E projetos como os projetos da Buga, aconteceu o que tem acontecido. Mas, por exemplo, toda a zona envolvente ao Canal Central até ao Orcado. Estas questões se prendem com a avenida e com o bairro da Beira-Mar. Um conjunto de outros projetos que era necessário terminar. E mesmo, se calhar, aproveitar alguns fundos municipais para atacar um conjunto de situações muito complicadas que existem nas freguesias mais afastadas do centro da cidade. Em termos de qualificação do espaço público, nessas freguesias, resolver vários problemas de pavimentos que há muito degradados nessas freguesias. Começaram em 2003, 2004, 2005, os nossos executivos, quando estávamos na Câmara, fizeram um grande investimento nas obras de colocação de saneamento. Esse saneamento foi colocado e desde essa altura até hoje, 7 anos desenvolvidos, e muitos desses arrumamentos ainda não foram reabilitados os pavimentos. Portanto, não houve aí uma prioridade, e a prioridade deste executivo foi buscar num conjunto de outras iniciativas. E, portanto, tinha que se balancear aquilo que era o dinheiro, os fundos próprios da autarquia, com aquilo que se podia participar em projetos que podem ser desenvolvidos, com aquilo que eram projetos que a autarquia devia desenvolver com fundos próprios para purificar a vida das pessoas, nomeadamente nas freguesias mais afastadas do centro, que têm ainda um conjunto de necessidade a este nível de arrumamentos, qualificação de espaço público, alguma situação de iluminação pública, que era fundamental atacar e resolver uma vez por todas nesta altura. Como é que acompanhou as mudanças a que assistimos no seio do Executivo, nomeadamente de vereadores, a saída de vereadores e também algumas mudanças nas pastas? Como é que acompanhou essa mudança? Quando eu, há bocado, falava no falhanço e na falência desta maioria do PP tem a ver com isto. Uma liderança de uma equipa que não consegue manter muito coesão nessa mesma equipa, além dos resultados que não apresentam, obviamente traduz a falência do projeto. Obviamente que vimos com alguma apreensão, porque não é natural que isto aconteça, não é habitual que aconteça, e é habitual que uma Câmara ganhe, com uma maioria muito confortável, e que governe e que, obviamente, trabalhe em prol de Aveiro. E o que nós temos vindo a ver e a verificar é que mesmo pessoas da equipa deste Presidente, que estavam na equipa deste Executivo do PSD-PP, dizem aquilo que dizem, na comunicação social, que há aqui um conjunto de situações complicadas, que a situação financeira em vez de melhorar tem sido a degradar, que há pouca obra feita, que há um conjunto de desculpas que falam do passado e se usa o passado como desculpa para camuflar aquilo que é a incapacidade de resolver os problemas presentes e comprometendo-se no futuro. E estamos a falar de pessoas que foram escolhidas por essas pessoas, eram dessa equipa. Não estamos a falar, muitas vezes, bem, eram as pessoas do PS a dizer, ou eram as pessoas dos outros partidos da oposição a falar. Não, estamos a falar de pessoas da equipe. Portanto, há esse desconforto até interno, que obviamente admito que possa comprometer até depois a capacidade e a clareza com que foi a realidade e com a qual se tem que trabalhar, e com que trabalhar. Notou algum benefício na mudança da pasta das finanças? Não, nós estamos agora com muita atividade todos de ver quais são as contas que esta maioria vai apresentar para o ano de 2011 e vamos analisá-las e vamos segui-las com muita atenção, porque todos nós sabemos que às vezes é muito fácil melhorar as contas por, enfim, com alguma estratégia mais ao nível dos pacíficos, acréscimos e diferimentos. Vamos ver e vamos analisar. A situação que nós temos verificado é o país, os revisores de contas. Desde 2005 até 2010, a situação degradou-se. E esta Câmara não só degradou a situação, como também degradou a situação de curto prazo, quando foi buscar um empréstimo de 58 milhões de euros, que houve ali uma oportunidade de ter a ver com a nova lei de finanças locais, que foi aprovada pelo governo do PS em 2005-2006, que anteriormente não haveria, para resolver os problemas financeiros por curto prazo da autarquia. Não só não resolveu, como não se tem de degradar.
e foi buscar esse dinheiro. Para além disso, vendeu a água, aderiu à concessão da água e fez um conjunto de encaixe de receitas extraordinárias. E esse dinheiro também não resolveu nada. Portanto, a situação não melhorou, degradou-se até 2010, vamos ver os dados deste ano, no índice de atendimento, todas as informações que temos, apesar do último relatório dizer que vai haver uma melhoria de 15 milhões de euros, vamos ver, no passivo visível, vamos ver como é que isso vai concretizar, se é verdade, se não é. Devemos ter as contas daqui a um fim do mês, à Assembleia de Abril terão que ir, e portanto vamos analisá-los com muita profundidade. Não auguramos nada de bom, porque a curva, infelizmente, no que diz respeito à dívida, tem vindo a ser de crescimento da dívida. Não do crescimento do desenvolvimento da Aveiro, mas do crescimento da dívida, sem obra aparente. E a Aveiro precisará de uma intervenção de emergência vinda de fora, como já se fala? Também só me posso entender as notícias que tenho visto na comunicação social. A concretizar-se isso é a confirmação da falência que eu falei há bocado. Mas essa é a vossa opinião, que a Aveiro precisa dessa intervenção, dessa ajuda de fora? Eu acho que a Aveiro precisa, muito francamente, de ir para um processo de debate que vai acontecer aqui 1 ano e meio e escolher um novo projeto para a cidade com uma nova equipa. É isso que precisa. Que apresente soluções, que, ao fim e ao cabo, inflita urgentemente a situação que estamos a verificar. Vamos ver as contas deste ano, vamos ver o que a Câmara tem que dizer. A Câmara, neste momento, tem que governar, a oposição cabe de fiscalizar, controlar e apresentar alternativas. Com base nesses dados, ver realmente o que é que tem que se fazer. Nós, o ano passado, demos uma conferência de imprensa há um ano, em que já dizíamos que estávamos em desequilíbrio financeiro estrutural e que a Câmara, nessa altura, devia ter pedido ajuda. Portanto, se a situação não melhorou e, ao que parece, se degradou, bem, o município não vai ter muito o que fazer. Isso, planeamento, o que é que o PS propõe para sanear as contas da Nós temos vindo, não é agora, nós temos vindo a dar um conjunto e a tomar um conjunto de posições nos últimos anos, mesmo antes até da minha conseguir. Não aderir da forma como se aderiu à Iabra e concessionar a água como se concessionou, da forma que se concessionou. Não contratar recursos humanos da forma como se contrataram recursos humanos, com o aumento das despesas que isso provoca nos custos fixos da Câmara. Não reduzir taxas quando se estão em eleições por algum populismo e agora ter que vir agora aumentar todos os regulamentos que nos estão em cima da mesa das formas mais esquisitas, no momento em que era preciso apoiar a economia local e comprometê-la e ainda mandando-la para baixo. Portanto, essas são as atitudes a ter. Uma boa gestão. Portanto, nós continuamos neste momento a ter os serviços municipalizados quando todo o setor da água passou para a Iabra. E temos ali um conjunto de estrutura e de administração de um serviço com 30 e poucas pessoas que, de certa forma, quase competem com outro serviço que está na Câmara, que é o Departamento de Serviços Urbanos. Porquê é que isso existe? São exemplos destes, de má gestão, de alguém que está distante da realidade na coisa municipal e da forma como é que se governa uma autarquia, que também nos vão provocando isto. O aumento de 48 pessoas na Câmara Municipal vai ser, era preciso 5 ou 6 ou 7 e tinha que ser muito bem justificáveis os perfis. Não era aquela quantidade de recursos humanos. Isso foi denunciado à Câmara Municipal pelo PS, foi discutido na Câmara e traduz-se em despesa. Portanto, nós temos que apresentar de forma permanente um conjunto de propostas concretas para reduzir a despesa da autarquia e melhorar a sua capacidade financeira. Esta Câmara tem feito o contrário, vivendo sempre de falar sobre o passado. E já agora, em relação à taxa turística que a Câmara quer... Uma questão que estamos a debater, estamos a aprofundar e estamos a analisar não só a taxa turística, como todas as taxas municipais que a Câmara quer implementar, nomeadamente os passeios turísticos dos barcos, os próprios mecanismos de cobrança. Ainda hoje iremos ter até tido uma reunião para a sessão comercial para discutir um conjunto de outros regulamentos e vamos ter uma discussão sobre isto. Estamos a aprofundar, vamos ter uma discussão sobre isto. Neste momento, parece-nos que não é o melhor caminho, desde já, avançar para este tipo de taxa e tem a ver com aquilo que eu disse. Toma-se medidas populistas, reduz-se os IMIs, reduz-se um conjunto de impostos ao princípio, quando já sabia que a situação financeira devia obrigar a uma grande exigência a todos os níveis, que era o nível da receita, mantê-la e conseguir controlá-la, que era o nível da despesa, reduzi-la, não é? E agora, que durante 4 ou 5 anos andou-se a tomar as más opções, vem-se taxar tudo e todos, se calhar, de uma forma
muito pouco sensível àquilo que são os interesses da própria cidade e do próprio Conselho em termos do seu desenvolvimento. A Associação de Hotelaria diz mesmo que esta taxa é ilegal, que nem sequer é uma taxa, que seria um imposto que teria que ser aprovado na Assembleia da República. É uma questão que provavelmente tem que ser equacionada. Da forma como ela é introduzida, de tal forma agarrada às bebidas, mais parece um imposto sobre o valor do consumo, não é? Assim como há os barcos que, por cada viagem, paga-se tanto agarrado à cabeça, também mais parece um imposto sobre um consumo. Portanto, eu não sou um fiscalista, não sou um especialista em direito fiscal, mas acho que é algo que deve ser discutido e eventualmente a Câmara espero que tenha calculado devidamente, mas os exemplos que nos têm vindo a dar nos últimos tempos é que eventualmente não vai a calcular muitas coisas. Para encerrar e se calhar passarmos aqui para um nível partidário interno, qual é a avaliação que faz ao trabalho de Pedro Nuno Santos na distrital do Partido Socialista? Tem sido um bom líder? Pensava que me iam fazer mais algumas perguntas ainda sobre a situação atual, porque há aí um conjunto de questões, nomeadamente na área da educação, que eu não podia deixar de referir aqui nesta entrevista. Muito rapidamente, é assim, é outra aposta perdida destes anos. Aveiro e esta maioria, este Presidente, comprometeu o futuro na área da educação. Apostou em trocar lugares de estacionamento de escolas, uma situação que o PS foi atempadamente contra, disse que não devia ser para ali, falhou, não construímos praticamente um centro educativo, pior do que isso, não temos um projeto educativo para o Conselho. E, neste momento, não conseguimos ir buscar verbas aos fundos para reabilitar as escolas e para construir novos centros educativos numa lógica completamente futuro. Portanto, se há legado que esta maioria nos vai deixar, é esse também, de ter perdido uma oportunidade única que muitos municípios, olha especialmente para o caso do município aqui ao lado, bem perto de nós, Oliveira do Bairro. Oliveira do Bairro, da forma como o Oliveira do Bairro conseguiu fazer uma carta educativa, ter projeções demográficas bem feitas e apostar numa solução em termos de centro educativo e de projeto educativo para o seu Conselho. E nós devíamos ter percorrido esse caminho, não foi por falta de aviso do Partido Socialista. Outras questões, teimosias como fazer a pista da Remo, a dedicá-la na situação que nos vai trazer agora. Nova Aveiro, outra questão que também é importante e fundamental, uma empresa que devia ser um fator de desenvolvimento, neste momento nós somos contra a sua privatização, somos a favor que ela se mantenha uma empresa pública, esta maioria não sabe o que é que faz, está a destruir todo um património e a pôr em causa um fator fundamental da atividade municipal. Portanto, há um conjunto de outros exemplos que têm a ver com a avaliação concreta do trabalho deste executivo e que realmente só pode ser negativa. E agora as coisas internas do Partido Socialista, a avaliação de Pedro Nuno Santos, tem sido um bom líder distrital? Tem sido um bom líder distrital, tem feito um bom trabalho em termos da sua atividade parlamentar também, da defesa de Aveiro, a par dos outros deputados, o Filipe Perdão tem-se mantido sempre uma posição muito permanente de defesa dos interesses de Aveiro, em todas as linhas, e portanto está nisso nessa equipa, assim como os outros deputados eleitos por Aveiro, tanto na defesa no conjunto de situações que temos vindo aqui a ter em cima da mesa, com este novo governo de direita, também a pôr em causa muitas situações e também a não cumprir promessas, como a famosa situação da SCUT e também a questão aqui do famoso pórtico. Mas, para além disso, do ponto de vista interno... a promessa do pórtico aqui ser retirado, sim, não é? Sim, estamos à espera e essa proposta é reafirmada mensalmente. Portanto, eu estou à espera que isso aconteça para dar os parabéns, obviamente, à maioria do PPD e PP, porque cumprir a promessa, eu estou convicto também é bom cumprir, desculpem. Assim como estou convicto que eventualmente sobre o canal central se irá concretizar, também estou convicto que o pórtico vai sair. Não sei se vai ser com a facilidade com que todos nós gostaríamos, mas esperemos. Mas voltando ainda à questão interna do partido, tem previsto um conjunto de debates internos importantes, nomeadamente todas estas questões da reforma da administração local foram insistentemente debatidas pelo Nuno Santos, que fez um grande trabalho de articulação com os nossos autarcas também. E, portanto, o trabalho está no bom caminho. Agora, o grande desafio, quer para as conselheiras, quer para a futura distrital, que também vai ter um processo eleitoral atrás, portanto, estamos a falar sempre em situação que nós estamos a chegar ao fim dos mandatos das conselheiras e também a prazo aos fins dos mandatos da distrital, quem é que aparece a seguir, quem é que se propõe e, obviamente, depois tentar atingir o objetivo
maior desse futuro mandato, que é ganhar o máximo na autarquia e ter os melhores projetos para os municípios do Distrito de Aveiro. E António José Seguro tem sido o líder que esperava também? António José Seguro é um líder que está a liderar há 8 meses, num contexto complexo e obviamente, que está a fazer a oposição, no meu entender possível, a uma maioria de direita que tem vindo a comprometer também a nível nacional, o futuro de Portugal, colocando cada vez mais austeridade em cima da nossa situação financeira complicada, tem como única consequência não melhorar, mas agravá-la. E, portanto, estas perspectivas neoliberais de privatizar, não acreditar no setor público, não acreditar nas pessoas, que é isso que se trata. Acaba por ser uma maioria que, quando diz que os portugueses devem emigrar e os jovens devem é uma maioria que não acredita no país. Portanto, quando não acredita no país e o quer vender, obviamente depois é difícil criar condições para que o país ande para a frente. O António José Seguro, nesse capítulo, tem tomado conta de posições e recentemente tem tomado cada vez mais posições, demonstrando aquilo que não deve ser feito, demonstrando e começando a apontar um conjunto de caminhos alternativos, mas obviamente estamos a falar de 8 meses de liderança. Quando estivermos a falar de balanço de 2 anos que nos agora aqui a fazer, de facto podemos todos nós, os portugueses, ter uma ideia mais fundada se o PS cada vez mais alternativa ou não. Muito bem, encerramos aqui esta edição do programa Uma Só Voz. Eduardo Feio, Presidente do PS Aveiro, mais uma vez, muito obrigado por ter estado presente nesta entrevista. Muito obrigado. Boa tarde. Pronto.